cannot hide forever, Luke. I will not fight you. Give yourself to the dark side. It is the only way you can save your friends. Na aula de hoje estudaremos os conceitos de resíduos e singularidades. Muito bem, então vamos apresentar o conceito de resíduo. Seja Z0 um ponto singular isolado de uma função complexa f de z, certo? Então, nós vamos definir por resíduo da f de z nesse ponto Z0, certo? Nessa singularidade, e nós denotaremos por resíduo da f de z quando z é igual a z0, ou resíduo da f de z no ponto z0, tanto faz a notação, certo? Ao coeficiente a índice menos 1 da expansão de Laurent da f, na expansão em série de Laurent da f. Vamos pegar o coeficiente a na menos 1, que é aquele coeficiente que vai ficar a na menos 1 sobre z menos z0, ele vai ser chamado resíduo da função naquela singularidade. Uma observação, o resíduo da f de z quando z é igual a z0 é a na menos 1. E isto, lá na teoria da fórmula de Laurent, é 1 sobre 2πi vezes a integral ao longo da fronteira do disco de centro z0 e raio ρ da f de z dz. Um exemplo, só para ilustrar como funciona isso, se eu pegar f de z e na z sobre z ao cubo, então se nós fizermos a expansão dela em série de Laurent, observando que z igual a zero é singularidade, nós vamos ter 1 sobre z ao cubo igual, ou melhor, vezes, soma com n de 0 a infinito de z na n sobre n fatorial, certo? Porque esta é a expansão em série da exponencial. Então vamos ter 1 sobre z ao cubo vezes a expansão da exponencial, que é aquela, 1 mais z mais z ao quadrado sobre 2 fatorial e assim por diante. Distribuindo aquele 1 sobre z ao cubo, eu vou encontrar 1 sobre z ao cubo mais 1 sobre z ao quadrado mais 1 sobre 2 fatorial vezes z mais 1 sobre 3 fatorial, mais z sobre 4 fatorial, mais z quadrado sobre 5 fatorial e assim por diante. A parte principal da série de Laurent, aquela com potências negativas de z menos 0 no caso, nós observamos que tem 3 termos. E o z igual a 0, então é um polo de ordem 3. E veja ali, o a índice menos 1 é 1 sobre 2 fatorial, 1 meio. Então o resíduo daquela f é o a índice menos 1, por definição, que é 1 meio, certo? Muito bem. Vamos observar outra informação. O resíduo da f de z, quando z igual a z0, ele pode ser 0 ou diferente de 0, né, se z0 for um polo ou uma singularidade essencial. Obviamente, ele é 0 ou diferente de 0. Se for polo ou singularidade essencial. Veja, no exemplo acima nós tínhamos um polo de ordem 13, aí era diferente de 0 o resíduo. Mas ele sempre será 0 o resíduo quando a singularidade for removível. Porque se a singularidade é removível, os coeficientes, né, da parte principal são todos zeros. Né? A índice menos n é 0 para todo n. Em particular, o a índice menos 1 será 0. Certo? Bom, agora então vamos apresentar o importante teorema dos resíduos, ponto central da aula de hoje, certo? E praticamente do resto do curso. Se f então for uma função holomorfa em uma curva gama simples de Jordan, lembram lá na aula, acho que 8.2, 8.3 eu falei da curva de Jordan, suave por partes, certo? Exceto em seus pontos singulares. Vamos admitir que tenham m pontos singularidades no interior dessa curva. Z1, Z2, Z3, assim por diante, até Zm no interior de gama. Então, a integral ao longo de gama da f de z dz, ela é calculada como 2πi vezes o somatório com k de 1 até m do resíduo da f de z quando z é igual a zk. Ou seja, é 2πi vezes a soma de todos os resíduos que estão no interior da curva. Então, aqui está a curva gama, certo? Digamos aqui eu tenho o ponto Z1, Z2, Z3, assim por diante, até Zm. As m singularidades no interior de gama, certo? Então, vamos à demonstração.
sejam, então, o disco de centro ZJ e raio ΔJ, onde J percorre de 1 a M, igual a 1, 2, 3, assim por diante até M, todos são discos centrados no respectivos ponto singular ZJ e raio ΔJ, certo? E, claro, uma certa exigência, eles não vão ter interseção comum nenhum desses discos e todos eles vão estar dentro, no interior da curva gama. Então eu vou escrever isso do seguinte modo, tais que o disco de centro ZJ e raio ΔJ está contido no interior de gama para todo J e o disco de centro ZK e raio ΔK, interseção disco de centro ZL e raio ΔL, é vazia essa interseção para todo K diferente de L, onde K e L pertencem ao conjunto 1, 2, 3 de índices até M, certo? Muito bem, ou seja, vou escrever aqui o que eu disse, o que eu escrevi aqui. Ou seja, em outras palavras, todos os discos, né, todos esses discos, eles ficam no interior da curva gama, certo? E ele de raio R, né, esses discos, ou melhor, ΔJ, e esses raios são suficientemente pequenos de modo a não se interceptarem e estarem todos dentro de gama também, certo? Ok? E não se interceptarem. E veja que isto é possível porque todos esses pontos, Z1, Z2, Z3 até Zm, eles são interiores de gama e são isolados. E eles vão ser, poderíamos dizer assim, retirados dali para o cálculo, certo? Eu fiz ali os desenhos enquanto eu estava falando, dos disquinhos, né? Todos eles ali dentro. Não tem interseção em comum e todos eles no interior de gama. Então, isso é possível porque todos esses pontos isolados, Z1, Z2 até Zm, eles são pontos interiores da curva gama, né, e são isolados. Então a gente sempre consegue construir discos disjuntos, cada um centrado em um desses pontos singulares, certo? Pontos esses que serão retirados, obviamente. Muito bem. E o que faremos agora? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu fazer um desenho um pouco melhor. Aqui eu tenho a curva gama e vamos pegar uma orientação no sentido positivo que a gente adotou como sendo anti-horário. Os pontos singulares, Z1, Z2, Z3, Z4, assim por diante, até Zm, certo? Vamos pegar os discos, por exemplo, vou chamar aqui esse disco, o outro disco, todos na mesma orientação positiva, anti-horária, até o mésimo disco. Todos eles, por exemplo, no Z1 é o disco de centro Z1 e raio ΔI, e assim por diante. Então, eu vou fazer uma cópia aqui do desenho, e vou fazer a técnica aquela do olho de chave, certo? Vou copiar e vou colar aqui do lado e vou fazer aqueles cortes com os caminhos auxiliares ou também chamados de alternativos. Vou apagar aqui, certo? Vou apagar, por exemplo, aqui também e aqui, de qualquer modo, tá? Assim, por exemplo, todos eles ligando um no outro até o último. E eu vou pegar esses caminhos alternativos. Vou desenhar aqui. Então, pegaremos aqui este caminho, daqui até aqui, depois ligando o disco 1 com o disco 2, o disco 2 com o disco 3, o disco 3 com o disco 4 e assim por diante, até o disco M-1 com o disco M. E depois voltando, o M para o M-1, assim por diante. O disco 3 para o disco 2, o disco 2 para o disco 1 e o disco 1 de novo para a curva gama original, certo? Então, nós temos as seguintes orientações, olha, aqui estou marcando um verde que parece um azul. Veja que nos discos menores essa orientação fica negativa, certo? Pela técnica do olho de chave que a gente faz aqui, ok? E vai voltando aqui, ó, pelo outro lado, ok? Esses caminhos alternativos ou auxiliares eu vou chamar respectivamente de L1, L2, L3 até Lm, certo? E aí o contrário, menos L1, menos L2 até menos Lm. Então vem por aqui, ó, esse é o sentido que fica, certo? Vai percorrendo todos os outros aqui e volta por aqui, certo? E segue na orientação positiva da curva gama. Então, nos discos menores ali dentro, a orientação fica negativa, né? Eu quero usar aí o Cauchy-Goursat. Vou chamar de gama maiúsculo, não mais gama essa daqui, certo? Com os caminhos auxiliares, ele que estou marcando. L1 menos L1, o caminho auxiliar ou alternativa L2 e o menos L2, assim por diante. Certo? Aqui o L2, aqui menos o L2. O caminho quando vai e quando volta. L3 menos L3. E assim por diante. O Lm e o L menos M. Muito bem.
Então, agora o que nós faremos? Vamos fazer o seguinte. Aqui eu só estou desenhando ali. Eu tenho a fronteira do disco de centro Z0 e raio Z1, delta 1 e assim por diante. Ok? Até o milésimo. Então, denotando por gama K a fronteira do disco de centro ZK e raio delta K, onde K é 1, 2, 3 até M nos índices. Então, sendo a curva gama maiúsculo, a gama maiúscula é a união de todas elas, certo? Ali eu só estou botando gama, né? A gama maiúscula é essa daqui. É a união de todas elas. Então é a gama unido com a menos com a L1 e unido com a menos L1, já vou deixar junto, vou botar aqui, certo? Então, unido com a L1, unido com a menos L1, que volta, unido com o caminho menos gama 2, depois unido com L2, unido com menos o caminho L2, os caminhos alternativos ou auxiliares, certo? Unido com menos gama 2 e assim por diante, até os últimos ali, unido com o caminho alternativo LM, unido com menos LM e, por fim, unido com o último menos gama M, que é o último disco centrado em ZM. Então esses aqui são os caminhos auxiliares ou também alternativos. Então, pelo teorema de Cauchy-Goursat, para regiões multiplamente conexas, deixa eu escrever isto. Então, pelo teorema de Cauchy-Goursat, certo? Por quê? Porque, como eu estou tirando essa singularidade, no interior dessa gama maiúscula, ela toda é holomorfa. Então, a integral ao longo dessa curva gama maiúscula vai dar zero da f. A integral da f de z dz ao longo dessa curva gama maiúsculo é zero. Ou seja, só que a gama maiúscula é toda aquela união que pode separar em somas, então é a integral ao longo de gama minúsculo da f, mais a integral ao longo de gama 1, de L1 da f, mais a integral ao longo de menos L1 da f, mais a integral ao longo de gama 1, menos gama 1 da f, mais a integral ao longo de L2 da f, mais a integral ao longo de menos L2 da f e assim por diante. Mais até a integral ao longo de menos gama m da f, tudo dá zero. Só que veja, nos caminhos alternativos dá zero, aqui dá zero, porque por um vai e por outro volta. A integral do um é menos a integral da outra, por propriedade, certo? Etc. Em todos os caminhos alternativos se cancelam. Então vai sobrar apenas o quê? A integral ao longo da curva gama minúscula da f, menos a integral ao longo de gama 1 da f, menos a integral ao longo de gama 2 da f, assim por diante, até menos a integral ao longo de gama m da f, igual a zero. Passando todas essas negativas para o outro lado, eu vou ter que a integral ao longo de gama da f é a soma com k de 1 a m das integrais ao longo de caminho gama k da f. Ou seja, nós acabamos de mostrar, até o momento, que a integral ao longo de gama da f de z dz é o somatório com k de 1 até m da integral ao longo de gama k, né, das f de z dz. Vou chamar esta igualdade de 1, ok? Muito bem. Agora, seja f de z soma com n de menos infinito até infinito de a índice n com um superíndice, vamos chamar assim, k, com parênteses, z menos zk na n. A expansão da série de Laurent para f em cada ponto singular, zk, ou seja, para o z1, para o z2, até o zm, com k de 1 a m. Por isso que aquele an com superíndice k é o coeficiente referente à expansão da série de Laurent quando z igual a zk, certo? No ponto zk. Integrando cada uma dessas expansões, porque tem m expansões, então, ao longo do respectivo gama k, que é a fronteira do disco de centro zk e raio delta k, integrando termo a termo. E a integração termo a termo é possível devido à convergência uniforme da série, certo? Devido ao teorema de Laurent. Deixa eu escrever isto, certo? Então, integrando termo a termo, nós vamos obter a seguinte igualdade. A integral ao longo de gama k da f de z dz é igual à integral ao longo de gama k do somatório, a f, né, de n de menos infinito até infinito de a índice n k, z menos zk na n dz.
E isso dá igual a soma com n de menos infinito a infinito de a índice nk, porque vai para fora da integral, a integral ao longo de gama k de z menos zk na n dz. Agora estou fazendo uma substituição de variável, uma troca. Veja que é o disco de centro zk e raio ΔK. Né? Então está centrado em zk. Então eu tenho que z é zk mais ΔK e na i θ, todos os pontos ali no disco, na fronteira do disco. E o dz, o diferencial, é aquele, ΔK e n i θ dθ. Então isso vai dar igual a soma com n de menos infinito até infinito de ANK, integral de 0 a 2π, né, de ΔK e na i θ na n vezes ΔK e n na i θ dθ. Isto vai dar igual a soma com n de menos infinito até infinito de ANK, superíndice K, i vezes ΔK elevado. Bom, eu tenho um ΔK e um ΔK na n, então vai dar ΔK na n mais 1, vezes, para fora da integral, né? Aí a integral de 0 a 2π de e na, sobra ali dentro, n mais 1 vezes i θ dθ. Muito bem, ou seja, o que nós encontramos? Que a integral ao longo da curva gama k, né, da f de z dz, é a soma com n de menos infinito até infinito de a índice n com k, do késimo, e ΔK na n mais 1 vezes a integral de 0 a 2π de e na n mais 1 e θ dθ. Vou chamar de 2 esta igualdade, certo? Muito bem. Agora nós vamos ter que dar uma avaliada naquela integral ali da direita, que eu marquei em verde. Avaliando a integral à direita do 2, nós temos, então, vou escrever aqui a integral de 0 a 2π de e na n mais 1 e θ dθ, onde, lembro, n é inteiro. Então, vão ser duas possibilidades, a integral de 0 a 2π de e na 0 dθ, se n for exatamente 1, porque aí dá 0 ali o expoente, ou se é diferente de menos 1, vou ter integral de 0 a 2π de e dela mesma, e na n mais 1 e θ dθ, se n é diferente de menos 1, separei. Isso dá igual então a quanto? A primeira é a integral de 0 a 2π de dθ, né, se n igual a menos 1, e 1 sobre n mais 1i, né, integrando, e na n mais 1 e θ, variando de 0 a 2π na integração, se n é diferente de menos 1. Opa, ali é menos 1, só esqueci, já arrumei. Muito bem, então vai dar o quê? A primeira integral de dθ é θ, variando de 0 a 2π, então vai dar apenas 2π. Então dá 2π se n igual a menos 1. E dá 1 sobre n mais 1i vezes e na 2π n mais 1i menos 1. Se n é diferente de menos 1. Em todos os outros casos. Então vamos ter igual a 2π se n igual a menos 1, ou 1 sobre n mais 1 vezes i, vezes a exponencial complexa, então fica cosseno daquele argumento, né, de n mais 1 vezes 2π, mais i vezes o seno deste mesmo argumento. Isto ainda menos 1, se n é diferente de menos 1. Agora observamos que aquela parte do cosseno dá 1, aquela parte do seno devido ao 2π dá 0. Então, nós vamos encontrar 2π se n igual a menos 1, ou 0 se n é diferente de menos 1, em todos os outros casos distintos de menos 1. Ou seja, qual a conclusão que nós tiramos? Que a integral de 0 a 2π, que estávamos avaliando, de e na potência n mais 1 vezes i θ dθ, dá 2π se n é menos 1, ou 0 se n diferente de menos 1. E desta forma, a integral que nós tínhamos, da f ao longo de gama k, vai ficar, né, nós vamos encontrar a integral ao longo da curva gama k, que é aquele caminho no késimo disco, da f de z dz, é a soma com n de menos infinito até infinito de a índice n com superíndice k, vezes i, vezes ΔK na n mais 1, vezes a integral de 0 a 2π de e na n mais 1 e θ dθ, que é a que nós tínhamos obtido. Só que esta integral dá 0 se n é diferente de menos 1, e dá 2π se n igual a menos 1. Ou seja, só sobra o caso quando n igual a 1, em toda aquela soma infinita. Ok? Então, de toda aquela soma infinita, vai sobrar apenas o caso quando o n é 1. E quando n é 1, eu vou encontrar a índice menos 1k e ΔK na menos 1 mais 1
vezes 2π, ou seja, dá 2πi a índice menos 1, k. Ou seja, nós concluímos que a integral ao longo de γk da f de z dz é 2πi vezes a subíndice menos 1, do késimo. E o k para todos os m, de 1 a 2 a 3 até m, os m discos. Ou seja, a integral 1 ela vai ficar a integral ao longo de todo o caminho gama da f de z dz tinha dado somatório com k de 1 até m da integral ao longo de γk da f de z dz. Ou seja, soma com k de 1 até m de 2π vezes o a menos 1k. Só que isto significa o quê? É o resíduo da f de z quando z igual a zk. Ou seja, dá 2πi vezes soma com k de 1 até m de a menos 1k, que é 2πi vezes a soma do k de 1 até m dos resíduos da f de z quando z igual a zk. E com isso concluímos a demonstração do teorema dos resíduos, desse importante teorema que vai nortear praticamente o resto do curso, né? Que a integral ao longo de gama da f de z dz é 2πi vezes a soma de todos os resíduos no interior da curva, com k de 1 até m, no nosso caso, do resíduo da f de z quando z igual a zk. Yes. Your thoughts betray you. Your feelings for them are strong, especially for sister. So, you have a twin sister. Your feelings have now betrayed her too. Obi-Wan was wise to hide her from me. Now his failure is complete. Muito bem. Para ilustrar, então, o teorema dos resíduos, vamos fazer uns exemplos. O primeiro exemplo, vamos calcular a integral ao longo de módulo de z igual a 1, ou seja, no disco unitário central na origem, de e na z sobre z ao cubo dz. E essa e na z sobre z ao cubo já é bem conhecida nossa, não é verdade? Bom, então z igual a 0 é uma singularidade, e ela está no interior do disco unitário centrado na origem, certo? Que é o módulo de z igual a 1. Vou fazer um desenho aqui. Então, nós teríamos aqui centrado na origem, ele tem uma singularidade, daria divisão por zero, e o caminho gama é este, com orientação positiva, certo? Raio unitário. Então, pelo teorema dos resíduos, nós podemos escrever que a integral, temos uma singularidade dentro da curva. Então, a integral ao longo da curva módulo z igual a 1, de e na z sobre z ao cubo dz, é 2πi vezes o resíduo da f de z quando z igual a 0. Certo? Singularidade nesse ponto. Pela série de Loran para f na origem, em z igual a 0, nós já sabemos o desenvolvimento da série de Loran em 0. Já escrevemos várias vezes para esse exemplo, né? F de z igual a e na z sobre z ao cubo, ou seja, é 1 sobre z ao cubo mais 1 sobre z ao quadrado, mais 1 sobre 2 fatorial z, mais 1 sobre 3 fatorial, mais z sobre 4 fatorial, mais z ao quadrado sobre 5 fatorial e assim por diante. Não acaba mais, é uma soma infinita. Então ali, ó, 1 meio, ou 1 sobre 2 fatorial, é o resíduo. Então o resíduo da f de z quando z igual a 0 é o a índice menos 1 da série de Loran, que é 1 meio. Dessa forma, então, nós vamos encontrar que a integral ao longo do módulo de z igual a 1 do e na z sobre z ao cubo dz é 2πi vezes o resíduo da f de z quando z igual a 0, ou seja, 2πi vezes 1 meio, simplificamos os dois, dá πi. Vejamos mais um exemplo, então, um segundo exemplo. Vamos calcular a integral ao longo do disco de centro 0 e raio 3, de dz sobre z-1 vezes z-2. Bom, como resolvemos? Primeiro vamos decompor em frações parciais. 1 sobre z-1 vezes z-2, em frações parciais ele ficará 1 sobre z-2 menos 1 sobre z-1. É fácil fazer isto, tá? Não é um grande mistério essa parte do problema. Então aqui eu teria duas singularidades em 1 e em 2, certo? E o disco centrado na origem raio 3, que é a curva gama no sentido positivo, contém as duas singularidades. Então a integral ao longo dessa curva gama, vamos chamar assim, de dz sobre z-1 vezes z-2, é 2πi vezes a soma desses dois resíduos. Do resíduo da f de z quando z igual a 1, mais o resíduo da f de z quando z igual a 2. Temos duas singularidades agora. Então temos que achar o resíduo em cada uma. O resíduo em z igual a 1, a primeira singularidade.
Então, vamos desenvolver em série de Loran para achar o coeficiente A menos 1 respectivo. Então, 1 sobre Z menos 1 vezes Z menos 2 é 1 sobre Z menos 2 menos 1 sobre Z menos 1. A ideia é de achar como uma série geométrica. Então, é 1 sobre Z menos 1 menos 1 menos 1 sobre Z menos 1. Tem que aparecer Z menos 1, né? Então, vai dar menos 1 sobre 1 menos Z menos 1 menos 1 sobre Z menos 1. Ou seja, vai dar menos a soma com n de 0 a infinito de Z menos 1 na n menos 1 sobre Z menos 1. Esta é a série de Loran para aquela função desenvolvida em Z igual a 1, certo? E, obviamente, para ter sentido essa convergência, o módulo de Z menos 1 tem que estar entre 0 e 1. Claro, né? Na parte geométrica dessa série. Mas a parte principal só tem um termo, é um polo simples. Que o 1 é um polo simples. Então, o resíduo da f de z, quando z igual a 1, é o a índice menos 1 dessa série que deu ali, ó, menos 1. E agora a mesma coisa o resíduo no ponto z igual a 2. No ponto z igual a 2 nós vamos ter, pronto, f de z é 1 sobre z menos 1 vezes z menos 2. Então é 1 sobre z menos 2 menos 1 sobre z menos 1. Agora tem que aparecer fator z menos 2. Então eu tenho 1 sobre z menos 2 menos 1 sobre z menos 2 menos 1, que aí fica mais 1, desculpa, que aí fica menos 1. Então é 1 sobre z menos 2 menos 1 sobre 1 menos 2 menos z. Então dá 1 sobre z menos 2 menos a soma com n de 0 a infinito de 2 menos z na n, como uma série geométrica. Ou arrumando, eu posso escrever 1 sobre z menos 2 menos a soma com n de 0 a infinito de menos 1 na n vezes z menos 2 na n. Esta é a série de Loran para f de z no ponto z igual a 2. Obviamente, para ter convergência, o módulo de z menos 2 tem que estar entre 0 e 1. Ali é soma com n de 0 a infinito de menos 1 na n vezes z menos 2 na n. Eu esqueci do n ali, tá? Na potência do menos 1 ali dentro da soma. E então, o resíduo da f de z quando z igual a 2 é o coeficiente a menos 1. E o coeficiente a menos 1 agora é 1, certo? Bom, então, portanto, pelo teorema dos resíduos, nós temos que a integral ao longo do módulo de z igual a 3 de dz sobre z menos 1 vezes z menos 2 é 2πi vezes o resíduo da f de z quando z igual a 1 mais o resíduo da f de z quando z igual a 2. O 2πi evidenciado na frente. Então vai dar 2πi que multiplica menos 1 mais 1. Vai dar 0. Essa integral dá 0. Certo? Podemos calcular essa integral utilizando a fórmula integral de Cauchy. Eu vou calcular aqui só para vocês verem que dá a mesma coisa. No caso aqui é até mais simples usar a fórmula integral de Cauchy, certo? Mas futuramente veremos que não. Tem exemplos mais sofisticados. Então, em particular, podíamos usar a fórmula integral de Cauchy nesse exemplo. Por quê? Ó, aqui temos, de novo, vou fazer o desenho, singularidades em 1 e em 2, certo? E é um disco de centro na origem e raio 3. Então ele contém o interior da curva gama contém esses dois pontos singulares. Então a integral ao longo de gama da f de z dz é a integral ao longo de gama de 1 sobre z menos 2 menos 1 sobre menos 1, z menos 1 dz. Separo em duas integrais, só que, veja, uma é em torno de gama 1, a outra em torno de gama 2 que eu estou marcando ali. Posso pegar esses discos menores, deformando a curva gama, eu posso encontrar assim. Então eu vou ter a integral ao longo de gama 1 de 1 sobre z menos 2 dz, menos a integral ao longo de gama 2 de 1 sobre z menos 1 dz. Só que a primeira, completando para chegar na fórmula integral de Cauchy, 2πi vezes 1 sobre 2πi vezes a integral ao longo de gama 1 de 1 dz sobre z menos 2. Menos, mesma coisa para outra, 2πi vezes 1 sobre 2πi vezes a integral ao longo de gama 2 de 1 dz sobre z menos 1. Veja que aqui este 1 seria uma função g de z, digamos. Este 1 seria uma função h de z. Certo? Então, tudo isto aqui dá a g de 2 pela fórmula integral de Cauchy. E tudo isto aqui daria h de 1. Só que tanto a g quanto a h são identicamente iguais a 1, então ambos dão 1. Então, eu vou ter 2πi vezes 1 menos 2πi vezes 1. Dá 0. Então, vejam que se confirma. Como vocês podem observar, neste exemplo, resolver essa integral usando a fórmula integral de Cauchy foi mais simples do que usar teoria de resíduos. Mas problemas mais sofisticados, a teoria de resíduos vai ser muito mais eficiente do que usar a fórmula integral de Cauchy. Bom, então, para isso nós precisaremos
encontrar uma maneira ou uma técnica que seja mais eficiente do que ficar toda hora expandindo em série de Loran, porque a gente tem que achar o coeficiente A na menos 1. Isso é possível? Sim, é possível de uma forma mais simples. Nós veremos depois do intervalo. Vamos deixar Lord Vader e Luke Skywalker duelarem enquanto isso. If you will not turn to the dark side, then perhaps she will. Bom, então, como eu falei antes, no que segue, vamos obter uma forma mais eficaz de obtenção do cálculo do resíduo sem precisar recorrer ou expandir a f em uma série de Loran. Deixa eu escrever isto. Então, no que segue, vamos obter uma forma mais eficaz de obtenção do cálculo do resíduo sem precisar expandir a função f numa série de Loran. Bom, primeiramente vamos considerar Z0 um polo simples, depois vamos pegar um polo de ordem m qualquer. Então, primeiramente, se Z0 for um polo simples de f, então, claro que vou precisar expandir em série de Loran agora, mas para chegar numa fórmula. Então, a expansão em série de Loran em Z0 vai ser f de z, né, igual a A-1 sobre Z menos Z0, a parte principal só tem um termo, porque é um polo simples, mais o resto, que é a soma com n de 0 até infinito, a parte Taylor dela, vamos dizer assim, de AN Z menos Z0 na n. No anel de raio menor 0, raio maior R, centrado em Z0, ou seja, numa vizinhança perfurada do ponto Z0, né? U de Z0 menos Z0, uma vizinhança perfurada do ponto Z0. Dessa maneira, nesta igualdade, eu vou multiplicá-la, toda ela por Z menos Z0. E aí, nós vamos obter com isto então, multiplicando por Z menos Z0, nós vamos obter, então, Z menos Z0 vezes f de z, z vezes Z0 vezes f de z, Z menos Z0, isso, vezes f de z, igual a menos 1, vai sobrar apenas, certo? Mais soma com n de 0 a infinito de AN, Z menos Z0 elevado a n vezes Z menos Z0. Então, Z menos Z0 na n mais 1. E dessa forma, nós isolando o A menos 1, o A menos 1, o A índice menos 1 é o resíduo da f de z quando z igual a Z0. Então, ele vai ser o limite, quando z tende a Z0, de Z menos Z0 vezes f de z, porque toda aquela outra parte, quando z tende a Z0, vai dar zero, toda aquela soma, certo? Então, vamos considerar agora um polo de ordem m, onde m é maior que 1 da f. Dessa forma, a série de Loran em z igual a Z0 vai ficar soma, vou escrever aqui. Aquele limite eu pude fazer porque é contínua, então eu posso fazer passagem ao limite. Vou fazer aqui também depois. Então, a série de Loran em z igual a Z0, por uma de ordem, onde Z0 é um polo de ordem m, é a soma com n de 0 até infinito, de AN Z menos Z0 na n, mais A índice menos 1 sobre Z menos Z0, mais A índice menos 2 sobre Z menos Z0 ao quadrado, assim por diante, até A índice menos m sobre Z menos Z0 na m. Muito bem? Vou multiplicar toda essa igualdade por Z menos Z0 elevado à potência m. Aí eu vou encontrar Z menos Z0 na m vezes f de z igual a... Eu vou olhar do fim para o início ali. Então, A índice menos m vai ter, mais A índice menos m menos 1 vezes Z menos Z0, mais assim por diante, até A índice menos 1, Z menos Z0 elevado à potência m menos 1, mais o A índice 0,
z menos E0 na m, mais o a índice 1, z menos E0 na m mais 1, mais o a índice 2, z menos E0 elevado a m mais 2, e assim por diante, é uma soma infinita. E agora vamos derivar m menos uma vezes essa igualdade, certo? Em relação a z. Começamos com a primeira derivada, então vamos derivar m menos uma vez, mas vou começar com a primeira derivada e vou indo sucessivamente. Então a derivada em relação a z de z menos E0 elevado a m vezes a f de z dá igual, esse é um símbolo que eu vou deixar, então vai dar a índice menos m menos 1 mais o 2 vezes a índice menos m menos 2 z menos E0 mais e assim por diante. Vai somando até m menos 1 vezes o índice a menos 1, z menos E0 na m menos 2, mais m vezes, vou botar aqui, vou botar embaixo que não vai caber ali, a0, z menos E0 na m menos 1, mais, o próximo vai ser m mais 1, a índice 1 vezes z menos E0 na m, mais e assim por diante. É uma soma que não acaba mais. Agora, dessa igualdade, eu vou obter a derivada de ordem 2 em relação a z, de z menos E0 na m vezes a f de z. Vai dar quanto? Vai dar, bom, a primeira parte some, né? Fica constante, então vai sobrar 2 a índice m menos 2 apenas. Mas, e vai indo, vai somando. Vai chegar na parte menos 1, a menos 1. Vai dar m menos 1 vezes m menos 2, a menos 1, vezes z menos E0 na m menos 3. Mais o próximo, m vezes m menos 1 vezes a0, vezes z menos E0 na m menos 2, mais, vou botar aqui embaixo de novo, m mais 1 vezes m vezes a1, vezes z menos E0 na m menos 1, mais, e vai somando, é uma soma infinita, e assim por diante. Vamos pegar mais uma, a derivada de ordem 3, em relação a z pela terceira vez, de z menos E0 na m vezes f de z. Isto vai dar, então, 3 vezes 2 vezes a índice menos m menos 3, menos m menos 3, mais, e assim por diante. Depois vai ter o fator m menos 1 vezes m menos 2 vezes m menos 3 vezes a índice menos 1, z menos E0 na m menos 4. Mais, vou botar aqui embaixo que não vai caber, m vezes m menos 1 vezes m menos 2 vezes a0, vezes m menos E0 na m menos 3. Mais, o próximo vai ser m mais 1 vezes m menos 1, vezes a1 vezes m menos E0 na m menos 2. Mais, e assim por diante, não acaba mais. Bom, então, chegando no passo n menos 1, eu vou ter a derivada de ordem m menos 1 em relação a z, né, de z menos E0 na m vezes f de z, isso vai dar igual a, então, vai sobrar m menos 1 vezes m menos 2 vezes m menos 3, assim por diante, até m menos, entre parênteses, m menos 1 vezes a menos 1, mais, depois, m vezes m menos 1 vezes m menos 2, assim por diante, até m menos, entre parênteses, m menos 2, a 0, z menos E0 na m menos, entre parênteses, m menos 1, mais, e vai somando, certo? Então, aqui podemos simplificar esses aqui, e aí, então, nós encontramos, na verdade, m menos 1 vezes m menos 2 vezes m menos 3, vai multiplicando até 1 vezes a menos 1, mais o próximo, m vezes m menos 1 vezes m menos 2, até 2 vezes o a0, z menos E0. O próximo, m mais 1 vezes m menos 1, vai indo, vai multiplicando até 3 vezes o a1, z menos E0 ao quadrado. Assim que fica. Mais o próximo, m mais 2 vezes m mais 1, e assim por diante, até 4 vezes a2, z menos E0 ao cubo. Mais, vai somando. É uma soma infinita, certo? Então, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar que a derivada de ordem m menos 1 em relação a z, nessa m menos uma ésima vez, né? Deixa eu escrever isto, e de quem? De z menos E0 na m vezes f de z, isto dá, se eu compactar aquelas notações, m menos 1 fatorial vezes a menos 1, mais m fatorial sobre 1 fatorial a0, z menos E0, mais o próximo, m mais 1 fatorial sobre 2 fatorial, a1, z menos E0 ao quadrado,
E assim vai ficando. O próximo, mais m mais 2 fatorial sobre 3 fatorial. Deixa eu escrever. M mais 2 fatorial sobre 3 fatorial vezes A3 vezes z menos z0 ao cubo. E assim por diante. Vou ter que escrever aqui, puxar um pouco mais para cá. Então, z menos z0 ao cubo. Mais, e é uma soma infinita. Logo, nós temos então o quê? Se eu isolar aquela parte com o fator a menos 1, que é o resíduo, nós vamos ter, este que eu tenho que isolar. Então, é m menos 1 fatorial vezes a índice menos 1. Isto dá a derivada de ordem m menos 1 em relação a z, pela mésima menos 1 a vezes de z menos z0 na m vezes f de z. Isto menos todo aquele resto que eu vou compactar, soma com k de 0 até infinito, de m mais k fatorial sobre k mais 1 fatorial vezes ak, z menos z0 elevado a k mais 1. Dá isto, certo? E como a série de potências, o desenvolvimento da série de potências fica contínua no ponto z0, da mesma forma quando fiz o polo simples, vou fazer a passagem ao limite. Fazendo a passagem ao limite, quando z tende a z0, vou encontrar m menos 1 fatorial vezes a menos 1. Desse lado o limite dá ele mesmo. E do outro lado, limite, quando z tende a z0, da derivada de ordem m menos 1 em relação a z, todas essas vezes, de z menos z0 na m vezes f de z, menos, e o outro, como tem o fator z menos z0 em potências, k mais 1, dá tudo zero. Tudo isso aqui dá zero, vai a zero, certo? Então zero, então desaparece aquela parte, quando z tende a z0. Dessa forma, o que nós encontramos? Então, nós encontramos que o a índice menos 1, que é o resíduo da f de z quando z igual a z0, o m menos 1 fatorial passa para o outro lado dividindo. Então, 1 sobre m menos 1 fatorial vezes o limite, quando z tende a z0, da derivada de ordem m menos 1 em relação a z, nessa m menos 1 ésima vez, de z menos z0 na m vezes f de z. Esta é a fórmula que permite obter o resíduo quando a singularidade é um polo de ordem m, onde m é maior que 1. Bom, vamos fazer em seguida alguns exemplos, mas vamos esperar a conversa que Luke vai ter com Palpatine. Your heat has made you powerful. Now, fulfill your destiny and take your father's place at my side. Never. I'll never turn to the dark side. You failed, Your Highness. I am a Jedi, like my father before me. Muito bem, então vamos fazer um primeiro exemplo. Por exemplo, vamos achar resíduos de uma função complexa. Ache os resíduos da f de z igual a 1 sobre z menos 1 ao quadrado vezes z menos 3. Solução. Primeiramente, vamos observar a função com 1 sobre f de z. A função 1 sobre f. Ela é dada por z menos 1 ao quadrado vezes z menos 3. Então, z igual a 1 é um zero e é um zero de ordem 2 para 1 sobre f. E z igual a 3 é um zero simples para essa mesma função, para 1 sobre f. Ok? Então, por teorema, segue que, um teorema que vimos em aula, z igual a 1 vai ser um polo de ordem 2 para a f de z, porque a f é 1 sobre f, certo? E z igual a 3 é um polo simples para a f de z. Ali eu escrevi z igual a 2, é z igual a 1. E onde está escrito z igual a 1, no final é z igual a 3 do polo simples. Eu confundi ali em cima, mas vocês acho que ficou claro. Dessa forma, calculando os resíduos. O resíduo da f de z quando z igual a 3, que é o polo simples nesse caso. Vou frisar aqui. Então, o resíduo da f de z quando z igual a 3. Este é o polo simples, certo? Em z igual a 3. Ok? Então, pelo polo simples, então é simplesmente o limite, quando z tende a 3, de z menos 3 vezes a f de z. Ou seja, limite quando z tende a 3
de z menos 3 vezes 1 sobre z menos 1 ao quadrado vezes z menos 3. Simplificamos o z menos 3, aí tira a indeterminação. Então vai dar 1 sobre 3 menos 1 ao quadrado, vai dar 1/4. E agora, o outro resíduo. O resíduo da f de z quando z é igual a 1. Aqui, no caso z igual a 1, nós temos um polo de ordem 2 em z igual a 1, como nós observamos acima. Certo? Então vai dar 1 sobre... O m é 2 aqui naquela forma. Então é 1 sobre 1 fatorial, que seria 2 menos 1. Vezes o limite, quando z tende a 1, de derivada segunda em relação a z, de z menos o 1 ao quadrado, vezes AF, que é 1 sobre z menos 1 ao quadrado, vezes z menos 3. Simplificamos ali a indeterminação. Então vai dar limite, quando z tende a 1, de derivada de ordem 2 em relação a z, de 1 sobre z menos 3, ou seja, z menos 3 na potência menos 1. Tem que derivar duas vezes. Primeiro, a derivada dele. Então, é limite, quando z tende a 1, de quem? Da derivada em relação a z, porque eu já vou deixar simples, porque eu já vou derivar. Vai dar menos 1, z menos 3 na potência menos 2. E vai dar o limite, quando z tende a 1, essa derivada dá quanto? Dá mais 2 vezes z menos 3 na potência menos 3. E substituindo, então, vai dar menos 2/8, ou seja, menos 1/4. Vamos fazer mais um exemplo, bem interessante. Ele é difícil, né, meio trabalhoso, mas é interessante. Eu vou pegar a função f de z, z² sobre z² mais π² ao quadrado vezes seno de z. E eu quero calcular a integral ao longo de gama de f de z dz, onde gama é o seguinte retângulo. Eu vou fazer aqui o desenho da região, certo? Plano complexo. Aqui eu vou marcar alguns pontos aqui. π menos π. Aqui eu vou pegar por causa do seno, tá? πi e menos πi. E o retângulo é este aqui, ó. Ele é um pouco acima, não importa bem aonde, vocês vão ver por quê. Certo? Este aqui em verde, esse aqui é a curva gama, certo? Nessa orientação aqui. Então, o πi está ali dentro, mas o menos πi não, certo? E a origem está dentro dele. Então, a solução. Primeiramente, quais são as singularidades da f? Bom, é onde teríamos divisão por zero, onde não teria sentido. Singularidades da f, então, em que pontos? Onde z² mais π² igual a zero, ou seja, c somente c, z for igual a mais ou menos πi. E onde seno de z igual a zero, e seno de z igual a zero, c somente c, z for igual a kπ, onde k é inteiro. Então nós temos infinitas singularidades, certo? E são todos isolados, certo? E o interessante é que as únicas que estão no interior de gama é que vão me interessar, me importar, porque é integral ao longo de gama. E elas são o Z0, que eu vou chamar assim, que é πi, que é esta aqui, ó, e o Z1, que eu vou chamar que é zero, quando k é o caso quando k é igual a zero aqui, devido ao seno, certo? Então é o 0, que é esse aqui, que é o Z1, e o Z2, que é πi. Os outros, o π, né, o 2π, o menos π, o menos 2π, todos esses infinitos aí estão fora. Então só temos duas singularidades ali dentro da região. E é o que vai me interessar para o teorema dos resíduos. Então, primeiramente, Z0 igual a πi é um polo de ordem 2. Certo? Isso é uma coisa importante observar. Por quê? Porque seria um zero de ordem 2 para a função 1 sobre f de z. 1 sobre f. E Z1 igual a zero é um polo simples, ou de ordem 1 da f. Por quê? Porque se eu pegar a função 1 sobre f, ela seria um zero, né? Porque teria seno de z em cima. Bom, então, pelo teorema dos resíduos, podemos escrever, e devemos escrever, na verdade, né? A integral ao longo de gama, do caminho gama, da f de z dz, é 2πi vezes a soma dos dois resíduos que temos. Resíduo da f de z quando z igual a πi, mais o resíduo da f de z quando z igual a zero. Certo? Essa é a notação. Dessa forma, o que nós vamos encontrar? Assim, então, teremos... Bom, vou começar com a mais simples, que é o cálculo do resíduo da f de z quando z igual a zero. Porque aí eu tenho um polo simples, então é mais simples. É só um limite, é o limite quando z tende a zero, de z menos zero elevado à potência 1, então, vezes f de z. Ou seja, é o limite quando z tende a zero de z vezes z ao quadrado sobre z ao quadrado mais π ao quadrado vezes seno de z. Ou seja, vamos ter o limite quando z tende a zero
de z² sobre z² mais π² ao quadrado, deixa eu escrever isto, certo? Vezes 1 sobre, vou botar assim, 1 sobre seno de z sobre z, certo? E esse limite aqui, seno do arco sobre o arco, quando o arco vai a 0, mesmo que esse arco seja complexo, esse limite vai para 1. Então é o que eu vou colocar ali, certo? Deixa eu fazer isto aqui. Tende a 1 quando z vai para 0, que é o que nós temos ali. Então o que resta? Vai restar apenas aquela parte. Quando z tende a 0, vamos ter 0, porque vai dar 0² sobre π² ao quadrado. Agora o próximo resíduo, e esse vai dar mais trabalho, vocês vão ver. O resíduo da f de z quando z tende a π, mas por particularidade desse exercício, certo? Então, o resíduo, aqui nós temos um polo de ordem 2, então eu tenho que usar aquela fórmula que tem derivada. É 1 sobre 2 menos 1, fatorial, vezes o limite, quando z tende a π, da derivada de ordem 1, né, em relação a z, de z menos π ao quadrado, vezes a f de z. Ou seja, o limite quando z tende a π, da derivada em relação a z, vamos arrumar ali dentro, z menos π ao quadrado vezes z ao quadrado sobre z ao quadrado mais π ao quadrado vezes seno de z. Ou seja, vamos ter que fatorar ali. Como é complexo, eu posso deixar da seguinte forma. Limite quando z tende a π da derivada em relação a z de z menos π ao quadrado vezes ali z ao quadrado sobre, ali embaixo, fatorando assim, z menos π ao quadrado vezes z mais πi ao quadrado, vezes seno de z. Agora, aquele z menos π ao quadrado multiplica e divide, então simplificamos. Então, nós vamos ter o limite quando z tende a π, da derivada em relação a z, de z ao quadrado sobre z mais πi ao quadrado vezes seno de z. Então, temos que calcular essa derivada. Isso aí vai dar um pouco... É simples, é uma coisa simples de fazer, mas é trabalhoso, é meio enjoado, mas vamos lá. É o limite quando z tende a π de... Bom, a derivada é a derivada de um quociente, né? Ali, ó, é a derivada de uma u sobre uma v, onde a u é z² e o v é o denominador. Então, é v ao quadrado, então é z mais π ao quadrado vezes seno de z, todo ele ao quadrado. E o numerador é ele... Então, eu vou escrever ali z mais πi ao quadrado vezes seno de z, vezes a derivada do numerador, que vai dar 2z, menos o numerador vezes a derivada desse denominador, que é o quê? Z mais π ao quadrado, e a derivada de um produto, vezes cosseno de z, mais 2 vezes z mais πi, vezes seno de z. Tudo isso vai multiplicar menos z ao quadrado, certo? Por isso que eu botei um parênteses mais grosso ali. Então, vai dar limite, quando z tende a πi, de... Então, vou pôr z menos π em evidência no numerador, é possível, vai sobrar 2z, que multiplica z mais πi vezes seno de z, menos z ao quadrado vezes z mais πi vezes cosseno de z, mais menos z ao quadrado vezes 2 vezes seno de z. E embaixo, eu vou repetir ali, só que assim, z mais πi na quarta vezes seno ao quadrado de z. Posso simplificar ali, né? E aí aquilo na quarta potência do z mais π vai ficar na potência 3. Então, limite quando z tende a π de um quociente. O numerador vai sobrar, então, 2z, que multiplica z mais π vezes seno de z, menos z ao quadrado, que multiplica todo aquele aditivo ali, z mais π vezes cosseno de z, e o outro, 2 seno de z, sobre z mais π ao cubo, que sobrou, vezes seno ao quadrado de z. Muito bem. Então, vai dar igual a, substituindo o limite, eu vou encontrar, então, 2πi, que multiplica πi mais πi, vezes seno de πi, menos πi ao quadrado, vezes, vai multiplicar toda essa parte, πi mais πi, vezes cosseno de πi, mais 2 vezes seno de πi, sobre πi mais πi ao cubo vezes seno ao quadrado de πi. Bom, isso vai dar igual a... Tenho que lembrar lá da parte de funções trigonométricas e relação entre elas e as hiperbólicas. Seno de πi é i seno hiperbólico de πi. E o cosseno de πi é cosseno hiperbólico de πi. Tinha essas relações lá
na aula 6 ponto alguma coisa, já nem lembro. Então vai dar o quê? Vou fazer esta substituição. Vamos ter 2πi vezes 2πi vezes i vezes seno de πi é i seno hiperbólico de π, menos π ao quadrado vezes menos 1, né? Vezes 2πi vezes cosseno hiperbólico de π, devido ao cosseno de πi, mais 2i seno hiperbólico de π, porque eu tinha seno de πi, sobre 2πi ao cubo vezes i seno hiperbólico de π, todo ele ao quadrado. Isso dá igual a... Vamos ver se eu consigo fazer aqui sem mudar de página. Vamos ter, então, o seguinte quociente, fazendo os produtos ali, eu vou encontrar menos 4π ao quadrado i seno hiperbólico de π, mais 2π ao quadrado i vezes π cosseno hiperbólico de π mais seno hiperbólico de π, certo? Sobre menos 8i π ao cubo, vai sobrar ali, vezes menos seno hiperbólico ao quadrado de π. O menos é devido ao i ao quadrado. Eu vou apagar aqui, ficou demais essa barra aqui do quociente. Isso vai dar igual a quanto? Somando ali em cima, simplificando aqui, o que der para simplificar, e vamos encontrar, bom, 2π ao quadrado vezes i, que vai multiplicar menos 2 vezes seno hiperbólico de π, mais π cosseno hiperbólico de π, mais seno hiperbólico de π. E embaixo, nós vamos ter 8 positivo agora, menos com menos ali, né? Então, 8... π ao cubo i vezes seno hiperbólico ao quadrado de π. Agora vamos simplificar ali os i's, π ao quadrado some, ali dá para simplificar, fica só um π embaixo, e 2 e 8 dá 1 e 4. Então isso vai dar igual, vou puxar aqui para cima, certo? Aqui nós vamos encontrar, então, π, aqui posso juntar, vai dar, então, π vezes cosseno hiperbólico de π menos seno hiperbólico de π vai sobrar, sobre 4π vezes seno hiperbólico ao quadrado de π, certo? Isso dá igual a... Então eu tenho que o resíduo da f de z, quando z é igual a πi, é π vezes cosseno hiperbólico de π menos seno hiperbólico de π sobre 4π vezes seno hiperbólico ao quadrado de π. Bom, agora eu vou ter que mudar de página, não tem jeito, certo? Portanto, o que nós concluímos? Concluímos que a integral ao longo de gama da f de z dz é 2πi vezes a soma dos dois resíduos que eu tenho. O resíduo da f de z quando z é igual a πi, mais o resíduo da f de z quando z é igual a zero. Ou seja, vai dar 2πi que multiplica. Bom, então, π vezes cosseno hiperbólico de π menos seno hiperbólico de π sobre 4π vezes seno hiperbólico ao quadrado de π mais zero. O outro resíduo deu zero. Aqui podemos simplificar os π's e o 2 ali. Então, nós vamos encontrar π vezes cosseno hiperbólico de π menos seno hiperbólico de π sobre 2 vezes o seno hiperbólico ao quadrado de π vezes i, tudo isto. Ou ainda, se quiser, posso escrever π meios cosseno hiperbólico de π sobre seno hiperbólico de π vezes 1 sobre seno hiperbólico de π, separando, menos 1 meio seno hiperbólico de π sobre seno hiperbólico ao quadrado de π. Tudo isso vezes i. Então, vou ter π meios, cosseno sobre seno é cotangente hiperbólico de π, vezes cossecante hiperbólico de π, que deu menos 1 meio vezes, simplifico uma vez e vai sobrar cossecante hiperbólico de π, tudo vezes i. Vou botar 1 meio e a cossecante hiperbólica de π em evidência. E aí vai sobrar π vezes cotangente hiperbólica de π menos 1 vezes i. Então, essa integral ao longo de gama deu isto, ou essa primeira notação. If you will not be turned, you will be destroyed. Young fool. Only now, at the end, do you understand? Your feeble skills are no match for the power of the dark side. You'll pay the price for your lack of vision.